caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Vivendo pela Palavra. Graça e paz a todos vocês, em nome de Deus, o Pai, e de seu Filho Jesus. Nós hoje vamos dar sequência à nossa palestra sobre a encarnação. Nós vamos finalizar hoje com esse último bloco. Por que começamos pela encarnação? A encarnação é central no cristianismo. Jesus é perfeito Deus que se fez perfeito homem através da encarnação. Jesus não é um homem comum. Jesus não é uma aparição. Jesus é Deus encarnado, possuindo a perfeita natureza divina e a perfeita natureza humana. Por que insistimos em iniciar o nosso programa com essa palestra sobre a encarnação? Porque 90% das heresias e falsas doutrinas que surgiram na igreja primitiva diziam respeito à pessoa de Jesus Cristo. Alguns, como Ebion, ao tempo dos apóstolos, afirmavam que Jesus era uma pessoa comum. Jesus é um homem como eu, como você. O nascimento virginal é um mito. Ebion afirmava que Jesus era filho de um soldado romano, uma pessoa como qualquer outra. Da mesma forma, toda pessoa que imagina que Jesus é um homem comum, tem que pensar nisso. Ele está negando a encarnação, ele está negando o nascimento virginal, ele está negando que Jesus é uma pessoa divina. E como a Bíblia nos diz que José só conheceu Maria depois que ela deu à luz ao seu filho primogênito, se você negar a divindade de Cristo, você está colocando sobre José e Maria o peso do adultério, que é o que faziam os ebionistas, de forma consciente e deliberada. Mas para Deus, qualquer pecado, inconsciente ou deliberado, é o mesmo pecado. Então, se você pensa que Jesus é um homem comum, que Jesus é um homem altamente espiritualizado, que Jesus é um grande mestre, pense bem nas consequências que resultam desta afirmação. Jesus é o Verbo de Deus. A pessoa de Jesus é a pessoa divina do Verbo, que possui a natureza humana perfeita e a natureza divina também perfeita. Outra heresia que surgiu no tempo dos apóstolos, que nós procuramos superar através do conhecimento real da encarnação, é o fato de que os judaizantes afirmavam que, apesar de seguir a Jesus, você tinha também que obedecer à lei de Moisés, principalmente no que se refere à circuncisão. Então, o que eles estavam afirmando? Que o sacrifício de Cristo não era suficiente para te salvar. Você tinha que fazer alguma coisa para complementar esse trabalho de Cristo. Ora, desde quando o homem pode fazer algo para complementar um trabalho de Deus? Isso era uma pretensão descabida dos judaizantes, e eles foram combatidos duramente por todos os apóstolos. Nós não temos que fazer nada para cooperar ou para ajudar na obra de Cristo. Aliás, nem podemos, porque tudo isso aconteceu há 2000 anos atrás. Cristo não é um mero exemplo de vida a ser seguido, para que complementemos a sua obra com nossas obras. Cristo é realmente o ideal de toda a humanidade. Ele é o homem ideal, a pessoa perfeita.
Mas esse não é um ideal a ser imitado. Esse é um ideal que já foi realizado. Esse é um ideal que foi perfeitamente realizado através da encarnação, através da vida perfeita de obediência de Cristo e através da sua morte vicária e sacrificial. Alguém pode dizer, puxa vida, então nós somos contra a moralidade? Nós somos contra uma vida de obras, uma vida perfeita? Nada disso. O que acontece é que uma religião não pode dizer a você que você vai conquistar a sua salvação através de obras que você realize, através de uma vida perfeita, através da caridade, através da assistência social. Nada que fizermos nesse mundo vai conseguir nos trazer mérito para a salvação. Nós vamos sim fazer boas obras, mas como resultado da salvação, e não como mérito para a nossa salvação. É isso que Tiago diz na sua carta. Ele não está dizendo que pelas obras você vai conseguir a sua salvação. Ele se dirige a uma comunidade judaica de pessoas convertidas ao cristianismo. Pessoas que já receberam a palavra, que já aceitaram a palavra, que estão vivendo em Cristo. Então, ele cobra a essas pessoas as obras que provêm da salvação. Ele não está dizendo a essas pessoas que eles vão conseguir mérito através da sua própria vida. Então, nós vimos que, pelo conhecimento da encarnação, nós estamos combatendo falsas doutrinas que surgem na igreja. A primeira delas, nós vimos que Jesus Cristo é uma pessoa comum. Seja qual for o grau de nobreza, de piedade desta pessoa, ela jamais será uma pessoa divina. Se Jesus Cristo é uma pessoa como eu, ou como você, por que deveríamos temê-lo? Por que deveríamos adorá-lo? Adorar uma pessoa como eu ou como você é abominação perante Deus. Mesmo os anjos, quando o apóstolo João, no livro do Apocalipse, foi chamado ao céu, e ele se prostrou para adorar o anjo, ele foi repreendido. O anjo disse a ele, adora a Deus. Eu sou conservo como você. O anjo é um servo de Deus, nós somos servos de Deus, qualquer homem é servo de Deus. Nós não podemos dar honra uns aos outros, buscar honra entre os homens. A honra, o poder e a glória pertencem unicamente a Deus. Pertencem a Cristo, porque Cristo é Deus. Ele é uma pessoa divina. Então, essa primeira doutrina falsa que surgiu no tempo dos apóstolos foi a afirmação de que Jesus era um homem comum. A segunda doutrina dos judaizantes é que era necessário seguir a lei de Moisés, principalmente a circuncisão. O que é a circuncisão hoje? A circuncisão hoje é um sacramento que foi substituído pelo batismo. Então, se nós afirmamos que o batismo é necessário para a salvação, nós estamos caindo nesse caso dos judaizantes. A salvação é uma obra de Deus, realizada no coração do crente, propiciada pela obra de Cristo e aplicada pelo Espírito Santo. Nenhum sacramento vai te dar a salvação. Nenhum batismo nas águas, nenhum batismo no Espírito, nenhum batismo pelo Espírito, nem a ceia do Senhor. Nenhum sacramento vai te trazer a salvação. Os sacramentos são formalidades
onde o crente declara publicamente que ele é cristão. Isso é um sacramento. O sacramento não vai te trazer a salvação. Somente a graça de Deus vai te trazer a salvação. Essa era a doutrina dos judaizantes. E a terceira doutrina é a doutrina dos gnósticos, onde eles afirmavam que o corpo de Jesus não era real, porque o espírito contrasta com a matéria, ao passo que a Bíblia nos diz que o homem é uma unidade formada pelo corpo e pela alma, pelo corpo e pelo espírito. Os gnósticos afirmavam que tudo que é espiritual é bom, tudo que é material é ruim. Então o que resulta disso? Cuidemos do espírito e o corpo, que faça o que quiser nessa vida terrena. E isso não é verdade. O corpo do crente é o templo do Espírito Santo. O crente tem obrigação de cuidar do seu corpo, tanto quanto do seu espírito, da sua alma. Por isso é que o consumo de drogas é pecado, a embriaguez é pecado, a gula é pecado. No Velho Testamento, os sacerdotes de Baal flagelavam ao seu próprio corpo, se cortavam com lâminas, se batiam com chicotes, com varas, e Moisés proíbe radicalmente esse tipo de coisa. Então, o corpo e a alma formam uma unidade que constitui o homem. E o homem tem a obrigação de cuidar do seu corpo tanto quanto da sua alma. Cuidar do seu comportamento nessa vida, tanto quanto do seu comportamento espiritual. E isso é o que foi negado pelos gnósticos, que hoje se traduz no que chamamos de antinomianismo, ou seja, pessoas que dizem que a Bíblia é um livro de histórias bonitas, mas não é um livro que dita as normas de vida do cristão. Mas não é assim. Não foi isso que nos disse Jesus nos seus evangelhos. Não foi isso que nos disseram os apóstolos. A Bíblia é a norma de vida do cristão. Então, essa rejeição das coisas materiais e essa hipervalorização das coisas espirituais não dizem respeito ao cristianismo. No cristianismo, o corpo e a alma formam uma unidade. Não é a alma que é castigada, não é o corpo que vai para o inferno, é o homem que vai para o inferno. Não é a alma que é salva, é o homem que é salvo. Não é a alma que vai para o céu, é o homem completo que vai para o céu, através da ressurreição do corpo, que se junta com a alma no dia do juízo final. Então, esse nosso estudo sobre a encarnação visa esclarecer a respeito dessas falsas doutrinas que surgiram lá no tempo dos apóstolos e que vieram se propagando ao longo do tempo e dominam hoje a moderna igreja evangélica, infelizmente. E a nossa ideia é trazer a vocês uma noção real do que é a pessoa de Cristo. Por isso que nós estamos vendo com tantos detalhes a história da encarnação. Por outro lado, nós vimos também que a encarnação não é uma novidade do Novo Testamento. A encarnação, a promessa da encarnação permeia por toda a Bíblia, começando no livro do Gênesis. Nós vemos lá em Gênesis, capítulo 3, verso 15, que Deus já promete a Eva o Redentor, a vinda do Redentor, a encarnação. Vejamos no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 3, verso 15. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então,
ao expulsar o primeiro casal, Deus já promete a vinda do Redentor, que é a encarnação. Depois, essas promessas se repetem no livro de Jó, se repetem aos patriarcas, a Abrão, a Isaac, onde Deus promete a eles que na sua semente serão abençoadas todas as famílias da terra. Todas as famílias não se referem à humanidade como um todo, mas à diversidade das pessoas que seriam salvas. Os judeus acreditavam que só o povo judeu seria salvo. Mas já nessa promessa aos patriarcas, Deus está dizendo que estenderá essa salvação aos gentios, que são povos de toda a tribo, raça e nação, de todo sexo. Então essa salvação vai ser estendida a homens, mulheres, crianças, velhos, aos fetos que morrem antes de ver a luz, às crianças, aos incapazes, conforme a vontade de Deus e não conforme a capacidade do homem. Então essas promessas vão se estendendo ao longo do tempo. Depois dos patriarcas, Deus promete a Davi a vinda do reino eterno, que é o reino de Jesus Cristo. Depois nós temos essas promessas repetidas nos profetas. Isaías nos diz que a virgem conceberá e que esse menino será um Deus forte, o Pai da eternidade. Miqueias nos diz aonde vai nascer Jesus, em Belém Efrata. E essas promessas então vão se clareando ao longo do tempo, finalizando em João Batista, que é o predecessor de Cristo, a voz do que clama no deserto, que prepara o caminho, que prepara a chegada de Cristo. João Batista, quando vê a Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus. O Cordeiro imaculado. Por que ele é imaculado? Justamente porque ele possui a pessoa divina, a pessoa do Verbo. Nenhum homem seria imaculado perante Deus. Pela sua natureza divina, Jesus é imutável. Sendo imutável, ele não peca. Ele diz aos fariseus: quem de vocês me convence de pecado? Ele diz aos fariseus: eu sou. Antes que Abrão existisse, eu sou. Eu sou o Deus eterno, eu sou o Verbo de Deus. É isso que Jesus nos diz. E ao mesmo tempo, ele se intitula o Filho do Homem, o perfeito homem, através da encarnação, o mediador ideal, perfeito homem que conheceu as nossas tentações, e perfeito Deus, capaz de cumprir toda a lei que Adão não houvera cumprido, capaz, pelas suas duas naturezas conjuntas, de prestar um sacrifício de valor infinito que propiciasse a ira de Deus. Isso é o fruto, o resultado da encarnação. Nós temos que ter isso em mente quando falamos sobre o cristianismo. O que diz o Catecismo de Westminster a respeito da encarnação? Prestem atenção aqui. Pergunta 22. Como Cristo, sendo o Filho de Deus, se fez homem? Cristo, o Filho de Deus, fez-se homem, tomando um verdadeiro corpo e uma alma racional, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, e nascido dela, mas sem pecado. Então nós temos a encarnação na Bíblia, descrita por Mateus, descrita por Lucas. Nós temos a encarnação no Catecismo. E nós temos a encarnação no Credo Apostólico, que existe há quase 2000 anos. O que nos diz o Credo? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,
creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. O credo apostólico nos fala sobre a encarnação. A Bíblia afirma a encarnação. Os catecismos, todos os catecismos da Reforma afirmam a encarnação. Mesmo os catecismos da Igreja Católica afirmam a encarnação, o nascimento virginal. Então, isto é um fato no cristianismo, que jamais poderá ser negado. Jesus é Deus, Jesus é homem. Mas uma única pessoa, que é o Verbo de Deus. O que nós vimos lá? Todos os títulos de Jesus referem-se à mesma pessoa, o Verbo de Deus. O Cristo, Adonai, Yahvé, Yahvé Rafá, Yahvé Tzidkenu, o Senhor dos Exércitos. Todos os títulos de Jesus, o Filho de Deus, o Filho do Homem, referem-se a uma única pessoa, ao Verbo de Deus, que é Jesus, que é Cristo, que é Adonai, que é Yahvé. É uma única pessoa, todavia, perfeito homem e perfeito Deus. A encarnação é parte do plano eterno de Deus para a salvação do homem, que caiu em Adão. Em Adão todos caíram, todos estão mortos em Adão. Mas todos aqueles que foram destinados por Deus à salvação estarão vivos novamente em Cristo. O que nós vimos nos outros blocos? Que a encarnação é uma necessidade para uma nova criação, para um novo mundo, uma nova humanidade nascida de Deus. O apóstolo João nos diz que aqueles que nasceram para o novo nascimento não nasceram da vontade da carne, não nasceram da vontade do homem, não nasceram do sangue, mas nasceram da vontade de Deus. Somente a vontade de Deus, a redenção adquirida por Cristo e a operação do Espírito traz a salvação. Nada mais pode trazer essa salvação ao homem. Jesus Cristo, nós vimos, quando morreu, ele disse, está feito, está consumado. Isso é o cristianismo. Está feito, está acabado. Nós não temos que nos preocupar. Apenas seguir a palavra. Tudo o que nós temos que fazer está escrito ali. A palavra é a palavra de Deus. A palavra é a palavra de Cristo. E o Espírito de Deus só fala com os seus filhos através da palavra de Cristo. De nenhuma outra forma. Vejamos o que nos diz o autor de Hebreus. Hebreus, capítulo 4, verso 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Então Cristo, pela encarnação, ele continuou sendo o Verbo de Deus, porque Deus é imutável. Deus não pode mudar. Então, essa pessoa divina, que é o Verbo de Deus, por intermédio de quem foi feito o universo, aquela pessoa, por cuja palavra, ela mantém todas as coisas do mundo, essa é a pessoa de Cristo. A pessoa que já existe, a pessoa do Verbo de Deus, que através da encarnação, assumiu uma perfeita natureza humana, tornando-se o homem Jesus, o Filho do homem, perfeito Deus e perfeito homem, um mediador perfeito e único que Deus nos deu para a nossa salvação. Vejamos agora o que diz o apóstolo Paulo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós,
para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo, nós já vimos também, foi impecável. Cristo não conheceu o pecado. Todavia, Deus o fez pecado, jamais pecador. Jamais pecador. Ele foi feito pecado por nós. Ele também, ele mesmo, voluntariamente, se fez pecado. Não pecador, jamais pecador. Cristo nunca cometeu nenhum pecado, porque a pessoa de Cristo é a pessoa divina. Cristo foi impecável, mas se fez pecado. Que amor tão grande é esse? Deus, o próprio Deus, assumiu uma natureza humana e se fez pecado por amor, por misericórdia, por amor do seu povo. Na eternidade, Deus deu a Cristo um povo para que ele salvasse. E ele, sendo Deus, se fez carne, se fez pecado, sem jamais ter conhecido o pecado, para salvar essas pessoas. Eu vou ler para vocês uma meditação de um teólogo que se chama Don Fortner. Eu gosto muito desse teólogo e muitas vezes uso algumas de suas meditações para elevação espiritual, para o conhecimento. O nascimento virginal, Don Fortner. Aquele bebê nascido em Belém é o próprio Deus eterno. Embora ele fosse dependente do leite do seio de sua mãe para viver, ele é o Deus que formou os seios que o amamentavam. Embora Maria o segurasse em seus braços, ele é o Deus que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Embora ele tenha aprendido a andar e falar, e tenha crescido como qualquer outra criança, ele é o Deus onisciente, ele é o Deus onipotente, que criou todas as coisas e que mantém todas as coisas pela palavra do seu poder. Embora ele tenha vivido como um homem, em obediência voluntária e deliberada à perfeita lei de Deus, esse mesmo homem que obedeceu rigorosamente toda a lei, esse mesmo homem é o Deus que deu a lei a Moisés. Embora ele tenha morrido sob a penalidade da lei, como um homem em lugar de pecadores, não tenham dúvida, aquele homem que morreu é Deus.